Abra sua Bíblia, primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, o capítulo de número 17. Verso 3. Enquanto os irmãos abrem a Bíblia, eu quero agradecer muito a Deus por essa oportunidade de voltar à Assembleia de Deus aqui em Viamão e ter uma oportunidade tão honrosa que é falar no culto de obreiros. Para mim, assim junto com o culto de doutrina, são os dois cultos, repito, para mim, mais importantes da igreja. Primeiro, ensina ao público, e o segundo, fala-se ou leciona-se aos obreiros. Eu me sinto extremamente honrado pelo convite, por essa permissão do pastor Vidmatos de eu subir esta tribuna e pregar a palavra de Deus. Eu estendo a gratidão ao vosso pastor presidente, que automaticamente, na ausência do meu, torna-se também o meu pastor. Então eu agradeço muito ao pastor David Matos. Deus abençoe o senhor, sua família. Eu acredito que agradecendo ao vosso pastor, todos os obreiros sentem-se agradecidos. Aos meus amigos, assim eu já posso chamar, amigo, principalmente o pastor Leandro Ângelo, amigo pessoal mesmo, que me trouxe para um congresso tão abençoado, tão rico de Deus, e foi estrondoso, foi poderosíssimo que Deus fez lá, uma manifestação de unção, de glória. E ontem, o quebrantamento pairou naquele ginásio, eu fiquei muito honrado, foi um marco de Deus, de muitos congressos que eu tenho pregado, não de tamanho, mas de presença. Que Deus abençoe o pastor Leandro Ângelo, meu amigo, pastor Pedro Elias, Deus abençoe, homem de Deus, amigo também. Amados, os que acharam o texto sagrado, digam amém. Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Volte alguns capítulos. No capítulo 2 do mesmo livro de Reis, verso 46. Último versículo do capítulo 2. E o rei mandou Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e deu sobre ele e morreu. Assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. Eu vou frisar só a última parte desse verso 46. Assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. Assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. Pode tomar o seu assento. Como de fato é um culto de obreiros, eu quero ser muito cadenciado, devagar, porque nós, nesta maturidade de obreiros, valorizamos conhecimento bíblico e que levaremos daqui para exercer na nossa vivência, nossa igreja, a sua congregação, para o crescimento de Viamão. Amados, o texto que nós utilizamos, os dois textos, parece que não estão ligados. E, na verdade, não estão. São dois fatos históricos distantes uns dos outros, dois relatos históricos distantes, não há proximidade histórica. No entanto, os versos que usamos estão completamente interligando esses dois capítulos, esses dois versículos, ainda que a proximidade histórica não exista.
E talvez a pergunta que paire sobre vocês após esta minha afirmativa seria: por que está ligando? E o que é que tem a ver com os obreiros aqui? Eu digo tudo. Primeiro porque nós acabamos de ler o início de um exercício profético dos mais importantes, que foi o ministério de Elias. Foi o primeiro profeta nesse estilo que levou mensagens de advertências a ajudar Israel. Todos nós conhecemos aprofundadamente, até alguns aqui, a vida de Elias. Só que interessante é que o capítulo 17, que é o início desta chamada de Elias, não nos explica de onde surgiu ele, de onde ele saiu, como ele se tornou um profeta. O texto apenas diz que depois de levar uma mensagem até Acabe, parou de chover e Deus o leva ou o manda esconder no Querite. Deus o conduziu até lá. Não foi uma direção de si mesmo. Deus é que aponta o caminho e deixa Elias lá. E depois que Elias sai do Querite, ele passa a ser conhecido como Elias que nós conhecemos. Parece que o capítulo 17, do verso 3, torna-se um divisor de águas da vida de Elias. Ele não é mais apenas um profeta que leva recados, mas através dele milagres passam a ser realizados. Há uma importância em Querite, na vida de Elias, que o faz tornar-se esse personagem tão ilustre, tão conhecido da igreja que nós conhecemos. A expressão Querite significa aquele que corta ou aquele que corta. E só cortamos aquilo que está fora de tamanho. Cortamos para deixar do tamanho certo. É como se Deus olhasse para Elias, pastor Pedro Elias, e dissesse: eu quero te enviar, eu quero lhe usar, eu tenho algo com você, mas antes de eu lhe enviar, e você tornar ou passar a ser o personagem que eu quero que você seja, há uma necessidade de eu te cortar. Vá para onde eu corto, vá para onde eu corto. E Deus passa a tratar de Elias. Depois que ele é cortado, ele parte para Sarepta, que significa fundição, ou lugar de fundir, de tomar a forma. É como se Deus estivesse dizendo a Elias: só dá para ter a forma que eu quero quem se permite ser tratado e cortado. Não dá para ser obreiro se eu não tenho a disciplina e o desejo de ser cortado e de estar do tamanho que Deus quer que eu esteja. O primeiro passo da vida de um obreiro está vinculado a esta obediência. Eu preciso estar do tamanho que Deus quer que eu esteja, para que eu possa entrar onde Ele quer que eu entre. Só toma a forma de profeta quem primeiro é cortado. Porque a expressão fundir está coligado de entrar na forma. Quem está fora da forma, antes de tomar o formato da forma, precisa ser tratado, precisa ser cortado. Deus é soberano. E aqui que se liga com o verso, eu usei este verso de apoio para coligar com a vida de Salomão. Deus é soberano, faz exatamente o que quer, levanta quem quer levantar, abate quando quer abater, salva, cura ou cura quando quer curar, mata quando acha que deve matar. E Deus, além de ser soberano, isso está vinculado aos seus propósitos. Deus também é um ser atemporal, um ser deslocado do tempo. Deus não conhece o nosso tempo cronos. Deus não está vinculado aos nossos dias, anos, meses, semanas, dias, horas, minutos, segundos e milésimos. Ele é eterno. Isto lhe dá caráter de presciência. Deus enxerga o hoje como se fosse ontem ou amanhã. Esta presciência é tão fiel que Deus conhece as palavras que iremos pronunciar antes que as mesmas toquem os nossos lábios. Esse caráter de presciência de Deus lhe dá o poder de vincular de realizar os seus propósitos, já fundando aqui, sabendo quando serão desenvolvidos. De fato, nenhum projeto de Deus pode ser impedido. Uma vez estabelecido, já está determinado, se irá se cumprir, irá se realizar. E aí, Carlos, não estou entendendo onde você quer chegar. Na vida de Salomão, se os irmãos não se lembram, quando Betsebe estava grávida,
E Natã vai até o ventre dela e diz acerca do rei que estava no ventre. Aparentemente, pelo texto bíblico, já estava predeterminado a vida de Salomão, sim ou não? Salomão nasceu para ser rei. Salomão era um rei. Davi sabia disso. Seba sabia disso. Todos aguardavam em Salomão o seu reinado. No entanto, isto está predeterminado de forma profética. Há uma bênção sobre isso. É como se Deus estivesse dizendo: eu te chamei para ser rei. Só que o fato de eu ter te chamado não lhe garante ser rei. O fato de você ter este chamado não te testifica como rei. Há um processo em ser chamado e confirmado. Há um espaço entre isso, pastor Davi, em quem é chamado e quem é confirmado. Existem obreiros que são chamados, mas poucos são confirmados. Qual é a diferença de ser chamado e confirmado? Está nos conselhos de Davi. Davi, antes de morrer, chama o seu filho e faz alguns pedidos. Dentre esses pedidos, afora-se um pedido completamente estranho. Davi está dizendo: de todos os pedidos e de todas as advertências ou ensinos que eu te deixo, Salomão, eu te faço um pedido especial. Não deixe Joabe morrer sem que haja sangue sobre a sua cabeça. É engraçado porque depois que Salomão passa a reinar, do capítulo 2, do capítulo 1, do capítulo 2, do seu início, até o versículo 46, há um espaço aproximadamente de cerca de mais de 3 anos. Quantos anos, irmãos? Quantos anos, irmãos? Ele já estava reinando cerca de 3 anos. Ele era rei ou não era? Era. Só que no versículo 46 diz assim: e aí então, ou assim, há uma condicional no texto. 3 anos como rei. E Deus dizendo: você só tem a coroa, mas ainda não é confirmado. Só depois de cerca de 3 anos que Deus corta ele do tamanho que ele deve ficar, que ele entra na forma. Deus diz: agora sim, você é confirmado como rei. Como é que vem esta confirmação? Para Deus confirmar na vida de Salomão, ele teve que cortar 3 coisas. Primeira, Adonias. Segundo, Joabe. Terceiro, Abiatar. Quarto, Simei. Não dá para ser confirmado se você tiver esses 4 excessos. Primeiro, Adonias. Segundo, Joabe. Terceiro, Abiatar. Quarto, Simei. Deus estava olhando Salomão. Deus estava observando Salomão. E está dizendo: eu tenho um ministério com você, mas com esses excessos, eu não posso confirmar nada nas suas mãos. Deixa eu cortar. Deixa eu tratar. Deixa eu lhe deixar do tamanho que eu quero. E o primeiro que você deve cortar, o primeiro excesso que o querite deve levar, seria Adonias. Quem é Adonias? Adonias é irmão de Salomão, que pela sucessão deveria ser ele o rei. No entanto, na morte de Davi, o seu pai, Davi já velho, a virgem aquecia o seu corpo, e depois da morte de Davi, quando Adonias soube do falecimento do seu pai, ele antecipa uma coroação, mesmo sendo ciente que o trono não era dele, o trono era de Salomão. Só que Adonias arquitetou uma unção, arquitetou o seu reinado. Ele se juntou com Joabe, com Abiatar, deu um banquete, convidou o povo, e o povo, seduzido pelo banquete, lá Adonias foi ungido rei. Quando Betseba soube dessa notícia, Davi ainda estava vivo, soube dessa notícia, correu até Davi. Natã foi até Davi e disse: ô Davi, quem é o rei de fato? É Salomão ou Adonias? É Salomão. Então, porque Adonias está sendo proclamado rei em Israel, você tem que liberar uma ordem, que Salomão seja ungido, não Adonias. Aí Davi diz assim: pega Salomão, leva ele na pedra e unge como rei, sem banquete, sem festa, mas unge como rei, sem vinho,
sem pão, mas o consagre como rei. Quando Adonias é ungido na pedra de Zorrelete, que significa serpente, ele é consagrado com festa, mas num local de serpente. Depois que Salomão é ungido ou consagrado rei, ou é erguido rei, ou reconhecido como rei, sem festa, o versículo bíblico diz que há um estrondo tão grande, que lá da pedra onde ele está sendo ungido, da pedra da serpente, ouve-se o grito na pedra de Guion, que G na hebraica é duro, mas Gion, onde Salomão é ungido, estremece e nasce uma pergunta: o que é que está acontecendo em Gion, que aqui na serpente não acontece? Alguém diz a ele: teu irmão é ungido rei em Israel. Aí Adonias teme. Esse tenor de Adonias o faz correr para o templo, lançar as mãos sobre o chifre do altar e clamar misericórdia, pedindo que Salomão perdoe. Só que Salomão faz uma ressalva: tu és um excesso, e se você voltar, eu te corto. Seja um homem bom. Se você tentar voltar a ser o que você está sendo, eu te mato. Acabou para você. Adonias disse: tudo bem. Só que nesta que Adonias disse tudo bem, dentro de Adonias não há uma satisfação. Ele quer porque quer ser rei. Ele quer porque quer e quer ser rei a qualquer custo. Alguém está me ouvindo? Diga amém, por favor. Ele corre até Betseba e diz: olha, minha rainha, a minha vida é de paz. Salomão é rei, já tomou tudo, o trono é dele, e eu reconheço isso. Todavia, eu te faço um pedido, rainha. Vá até o rei e peça ao rei que me dê o direito de casar com aquela moça que aqueceu o corpo do meu pai. Dá para casar com ela? Betseba não vem problema. Ela diz: tudo bem. Ela senta ao lado do trono de Salomão e disse: meu filho, tua mãe, a rainha, te faz um pedido. Qual é o pedido? Sabe, seu irmão Adonias, tadinho, perdeu o trono. Ele não tem nada. Ele só quer um pedido. Qual é o pedido, mãe? Ele deseja casar com aquela virgem que aquecia o corpo do seu pai. Quando Salomão escuta isso, ele ira. E há muito tempo eu venho lendo esse texto, tentando entender por que é que ele passou a ficar nervoso com a própria mãe. Porque ela não sabia que esta virgem, ela entra na história como sendo mulher de Davi. Quem casa com a rainha ou com a mulher de um rei, desfruta dos mesmos privilégios de um rei. É por isso que esse excesso de Adonias tem que sair. Com o excesso de Adonias, você pode ser até levantado alguma coisa, mas como serpente. E sabe o que serpente faz para conquistar alguma coisa? É na astúcia e no bote. É na astúcia e no bote. Conquista as pessoas pelo banquete, pela festa, pelo que oferece. Mas quem tira esse excesso como Salomão tirou, não é ungido como serpente. É conduzido pelo rei Aguion. É conduzido pelo rei Agion. E o que é Agion? Significa irrumpo, fonte interminente de água. Gion está entulhado, irmãos. Está entulhado. Mas mesmo com entulho, ela continua soltando água. Mesmo entulhada, ela continua produzindo. A fonte não para por entulho. É como se Davi estivesse dizendo para Salomão: você não precisa forçar para ser reconhecido pelo povo. Você não precisa dar banquete para ser erguido pelo rei. Você não precisa usar astúcia e nem dar bote e tomar aquilo que não é teu. Se você aguardar o tempo de Deus, ainda que lhe entulhe, você continuará soltando água para a glória do nome de Jesus de Nazaré. Eis a diferença de quem tem excesso e de quem não tem. Quem corta, quem tem Adonias,
É um obreiro assustado, porque vive com o sintoma de uma igreja neopentecostal e meio que variada em seus raciocínios, com pregações de termos de puxada de tapete. As expressões que prega-se no púlpito por obreiros com excesso de Adonias é sempre de vingança, de ódio, de ciúmes e de olho gordo. Mas quem corta Adonias não se preocupa com puxada de tapete, porque o que o rei determinou que você será, serpente nenhuma impedirá para a glória do Deus Pai. Segundo ponto de vista, na igreja não existe tapete, senhores. Na igreja ninguém é Aladim. Nós estamos firmados sobre a rocha firme que é Jesus de Nazaré. Terceiro ponto de vista, olho gordo é simpatia, e aqui não existe simpatia, porque diz a Bíblia: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Eu já começo a aplicar sem medo de errar ao seu coração. Aguarda o tempo de Deus e corta esse desejo impossível de querer ser aquilo que você não está preparado para ser. Quando chegar o tempo de Deus, ninguém te entulha e você soltará água para a glória do nome de Jesus. Você pode segurar na mão do companheiro que está ao seu lado, por favor. Segure na mão de alguém que está ao seu lado, segure na mão dele, segure na mão. Isso, irmão, isso, segure. O obreiro não pode ter essas etiquetas excessivas. Segure na mão desta pessoa, aperte a mão dele e diga para ele: não precisa de bote, não precisa de astúcia, não precisa de banquete. Quando o tempo de Deus chega, é azeite na cabeça, e o povo confirmando: Deus levantou e está levantado. Quem recebe, abra a boca para glorificar. Sabe qual é o sentimento de Adonias? Ter. Independente se o povo gosta ou não. Independente se é um reconhecimento disso ou não. Quando Deus levanta, senhores, o reconhecimento é natural. Eu estou sentindo a presença do Espírito de Deus. Cuidado, irmãos. É um culto obreiro, por isso que eu falei que seria cadenciado. Cuidado, hein? Forçar alguma coisa. Forçar as coisas. A igreja ainda é espiritual. Se Deus não levantar, não está levantado. É o problema que Isaac enfrenta. Lembra quando Deus diz: vai para Gerar? Ele vai, os irmãos conhecem, ele prospera. O rei fica inquieto. Você está mais rico do que eu. Não dá para ficar no mesmo teto. Flávio Josefo diz que ele vai para 5 quilômetros de Gerar, para um lugar chamado Fará. E não vai cavar poço, ele vai desentulhar o poço do pai. É muito fácil acreditar que o pai dele ensinava ele a fazer a manutenção do poço. Então Abraão dizia assim: é assim que cava e é assim que faz manutenção. Alguém está me ouvindo? Diga amém, por favor. Pensar, Isaac acabou. Mas quando Deus tem algo, podem lhe arrancar da onde você está prosperando e te mandarem para o deserto. Só que você continuará fluindo para a glória de Deus. Ele vai tirando pedra e o poço volta a funcionar. Só que tem alguém que está com excesso de Adonias. Ele fez o poço fluir, porque quando estava entulhado ninguém queria. Quando o grupo das irmãs era só 4 irmãs, ninguém queria. Agora que tem 30, todo mundo quer. Quando a congregação estava vazia, ninguém queria. Agora que a congregação está cheia, todo mundo quer. Não quer ter, porque esse poço não é teu, hein? Mas eu trabalhei para fazer fluir. Está fluindo porque eu sei fazer fluir. Deixa na minha...
Não é teu, é nosso. Dá. Obreiro que não tem excesso não bate boca. Você quer o poço? É teu. É tudo para a glória de Deus. É teu. Independente de quem está na mão, é teu. Teu. Temos que crescer aqui. Era eu que ia pregar hoje. É a mesma palavra na boca do outro. Deixa fluir. Só que aqui nasce um problema, irmãos. Quem pegou o poço fluindo voltou a entulhar. O que vale não é o poço, é a água. Mas o camarada estava tão desesperado que saiu gritando: o poço é meu, mas não funciona. Estava na mão de Isaac e estava fluindo. Será que você não percebeu que foi você botar a mão e voltou a entulhar? O negócio não é ter nome de líder. O negócio é ser líder e fazer a coisa fluir na tua mão para a glória de Deus. A questão não é quem tem o melhor português ou não. Porque se fosse negócio de melhor português, Collor era o melhor pastor que tinha. Aqui não é quem canta mais, é que tem que ter prioridade. Claro que as coisas têm que ser para as coisas têm que ser para Deus. Mas se fosse técnica vocal, aqui seria The Voice Brasil. Estou aqui ainda em igreja de Deus. Isso aqui ainda é fazer a água fluir para a glória do nome de Jesus. Recebe esta palavra, recebe esta palavra. Estenda a tua mão mais alto que você puder, irmão. Cadê os obreiros que gostam de levanta a tua mão o mais alto que você puder e não baixa. Recebe esta palavra. Quando o tempo de Deus chegar, até no deserto você vai fluir para a glória de Deus. Vou repetir com mais clareza, não baixa a mão. Se mandar pregar, você vai fluir. Se mandar cantar, você vai fluir. Se mandar receber, você vai fluir. Se mandar limpar a igreja, você vai fluir. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Fecha a tua mão e faz o barulho que o diabo não gosta de escutar. Bata na mão no mínimo de 3 pessoas, no mínimo de 3, e diga para ele: o negócio não é ter, é fazer fluir. Diga para ele, diga para ela, diga mesmo. O negócio não é ter, o negócio é fazer fluir. O negócio não é reger as irmãs, o negócio é fazer fluir. O negócio não é ser diácono, o negócio é fazer fluir. Cadê os que vão cortar Adonias uma vez por todas? Abra a boca e diga glória. Aleluia! Irmãos, a Bíblia é muito rica, o tempo já está indo, eu não vou talvez conseguir concluir a mensagem, mas não tem problema não, eu não me preocupo com isso não. O negócio é eu dar ouvido ao Espírito, e ele está me dando outro tópico aqui que não estava nada aqui. Quem quer ouvir, diga glória a Deus. O que eu vou dizer aqui é muito forte para o obreiro. É muito forte isso aqui, pastor Pedro. Jesus contou uma parábola e disse assim: um senhor, antes de viajar, chamou 3 empregados. Disse: eu vou viajar, mas eu vou deixar talento na mão de vocês. Só que Jesus acrescenta na parábola que era um sistema bancário. É muito clara a parábola. Então ele está dizendo assim: ó, o que eu vou deixar na mão de vocês tem que fluir. Tem que fluir. A um chamou e deu 5. A outro chamou e deu. A outro chamou e deu. E foi. O que tinha 5 disse: o negócio não é ter 5. É fazer fluir o que o dono deu. E sabe como é que faz fluir? Empréstimo. Porque o que o dono te deu não é para ficar escondido, é para fazer rodar na mão de quem não tem. Voltou 1 talento, você já é rico. 5 é absurdo, se eu não me engano é cerca de 35 quilos, né, de prata, de ouro. É muito dinheiro na época. 5 é muito dinheiro.
E ele fez fluir e ficou com 10. O que tinha 2 disse: eu não vou ficar para trás. Se inspirou no amigo. Eu não preciso de 10. Eu preciso duplicar. Se eu tenho 2, fez 4. E o que tinha 1? Os irmãos perceberam aqui? A um ele deu 5, a outro deu 2, a outro deu? Um ganhou mais que o outro, sim ou não? Não. Talvez para eles, um podia falar: eu tenho 5, mas para o Senhor não. Porque o texto diz assim: e ele distribuía segundo a capacidade administrativa. Você não pegou ainda. O dono olhava e dizia assim: eu vou te dar um mínimo que você tem a capacidade de fazer fluir. Ele não dá mais para um e menos para o outro. Ele dá a capacidade que você tem de administrar o que ele te deu. Quando o Senhor volta, o que tinha 5 correu e disse assim: eu tinha 5, fluí, tenho 10. Olha a palavra do Senhor para ele: servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, no muito eu te coloco. Entra no gozo do teu Senhor. O que tinha 2 disse assim: eu também fluí. Foi até o Senhor: Senhor, eu tinha 2, agora tenho 4. Olha a palavra do Senhor para o que tinha 2. Servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco. Já era para você ter glória a Deus, eu acho que você ainda não pegou. No muito eu te coloco. A mesma palavra que ele deu para o de 5 é a mesma palavra que ele deu para o de 2. O mesmo reconhecimento de quem tinha 5. O mesmo reconhecimento do líder geral de Porto Alegre, para Deus, é o mesmo reconhecimento para o líder que está na menor congregação do campo. Se está fluindo, Deus está aplaudindo. Só que faltou o que tinha 1. E o que tinha 1 arrumou desculpa, porque ele tinha. Cadê o teu? Eu te conheço, Senhor. Já foi arrumando desculpa. Sei que isso é homem severo. Se queimou, por quê? Ele jogou um argumento em cima da própria desculpa dele, dizendo: ah, se você me conhecesse, entenderia que não é para ter, é para fazer crescer. Olha que palavra dura, hein? Pega esse aí que escondeu e joga num lugar escuro para ranger dente. Servo inútil. Porque tinha 1, escondeu. Porque tinha 1, escondeu. Nós estamos vivendo um tempo na igreja contemporânea, irmão, que todo mundo quer pregar. Todo mundo quer ter 5. Se todo mundo pregar, irmão, quem é que vai apacentar? Se todo mundo for pastor, quem é que vai evangelizar? Se todo mundo cantar, quem é que vai tocar? Se todo mundo tocar, quem é que vai adorar? Estamos vivendo na época do querer ter. Eu sou pregador, eu sou cantor, mas o negócio é saber se vai fluir. Aí tinha uma moça no Novo Testamento chamada Dorcas. Oh, glória! Olhou para Paulo e disse: Paulo tem 5. Timóteo tem 2. E eu tenho 1. Só uma agulha. Eu não canto. Eu não prego. Mas costuro. E com uma agulha ela fluiu. E foi reconhecida pela Bíblia. Ô minha irmã, por favor, você não canta, não prega, mas sabe fazer massa de coxinha? Tá vendo a cantina fechada na tua igreja? Tá esperando o quê? Diga para o pastor: compra farinha que eu vou fazer render dinheiro. Flua em nome de Jesus de Nazaré, flua! Levante a mão direita o mais alto que você puder. Bata no peito com orgulho e diga comigo assim: é apenas uma agulha,
Mas se é o talento que Deus me deu, eu vou fazer fluir em minha mão. Eu vou fazer fluir em minha mão. Cadê os que querem fazer fluir? Cadê os obreiros que querem trabalhar para Deus? Cadê aqueles que vão fazer o talento girar? Abre a tua boca e glorifica o nome do Cordeiro de Deus. Esse aqui, eu termino nesse aqui. Esse aqui é o mais belo, pastor Davi. Ele quis matar Joabe. Esse, no meu entendimento, depois de Simei, dos 4, é o mais perigoso. No meu entendimento, tá? Simei também é uma coisa extraordinária, mas Joabe, sabe quem é Joabe? O valente fraco de Davi. Mata todo mundo, mas não se mata. É um cara desequilibrado. É bom para a guerra, mas tropeça em si mesmo. A morte dele é específica. Ele corre para o altar e agarra no altar. O homem ao qual Salomão manda matar disse: ó, chegou a tua hora. Quando ele vê que chegou a hora dele, ele corre no altar e agarra no altar. E fica agarrado no altar. O guerreiro volta até Salomão e diz: Salomão, hoje não dá para cortar esse excesso. Eu acho que você vai ter que conviver com o excesso chamado Joabe. Aí Salomão diz: por quê? Porque ele está agarrado no altar e ninguém desgruda esse camarada do altar. Aí Salomão disse: então tá fácil. Só tem um jeito de cortar Joabe. Amarrando Joabe no altar. Só tem um jeito de você se vencer, irmão. Obreiro que não tem altar não mata Joabe. Mas o obreiro que entende o peso da responsabilidade de ser temperado, o obreiro que entende a responsabilidade que paira sobre os ombros, ele entende que não dá para ser desequilibrado. Porque se Moisés fosse desequilibrado, morreria muito antes da hora. Porque lidar com o povo não é fácil. É por isso que até o diaconato tem que ter essa temperança. Tem que ser calmo. E só tem um jeito de você matar você mesmo. Jogando Joabe no altar. A expressão sacrifício do hebraico korbanot significa elevação e proximidade. Quem não tem altar não está próximo. Mas quando o obreiro para algumas horas do seu dia, bendito seja o Cordeiro de Deus. Às vezes nem acorda a esposa, mas desce devagar na madrugada. Ele está dizendo para o diabo: o meu ministério não será impedido por mim mesmo. Eu não vou tropeçar no meu ego. Eu vou amarrar a minha alma ao altar e vou cortar esse excesso para a glória. Cadê aqueles que querem ser amarrados no altar? Abra a boca e diga glória a Deus aí. Já que os irmãos entenderam Joabe, eu encerro aqui em Simei. Eu tenho 5 minutos e encerro aqui em Simei. Sabe quem é Simei? Pulei Abiatar. Quem quer ouvir Abiatar, diga amém. Então dá um grito: pastor! Desse jeito não. Pastor! Pastor Davi! Eu quero ouvir a mensagem completa. Convido o Carlos Júnior outra vez. Aí eu venho e falo sobre Joabe, mais coisas, e Abiatar. Vou encerrar em Simei. Sabe quem é Simei? Vou nem falar da desobediência. Só o nome aqui, rapidinho.
significa aquele que tem o nariz elevado. Ele só foi confirmado depois que baixou o nariz. Se tem um negócio que Deus tem ciúme, irmãos, é um negócio chamado glória. Essa aí ele não reparte por nada. Deixa eu lhe dizer um negócio. Chega um nível de ciúme, de arrogância tão grande, que você não consegue mais escutar ninguém. Você é sempre o certo, o bom pregador. Só você que dirige o culto bem, só você que é o cara. Só a tua igreja é a melhor. Seus jovens são os melhores. Engraçado, que depois que você ergueu o nariz, sua vida parou. Enquanto você não baixa o nariz, Deus não te confirme mais nada. Primeiro, eu estou pregando aqui, só que a mensagem não é boa porque o pregador é bom. A mensagem é boa porque o instrumento está afinado. Porque guitarra não toca sozinha. É o músico que tem que pegar a guitarra, afinar a corda e dizer, eu vou te tocar só um pouquinho, tá? Se está saindo melodia, é porque Deus está tocando aqui essa noite. Não dá para ser arrogante, porque o dia que Deus olhar para o cara e falar, você vai parar, eu parei. O dia que ele falar, eu vou te inspirar, estou inspirado. O dia que ele falar, vou tirar tudo da tua cabeça, ele vai me dar um branco em cima do púlpito. Quem tem nariz para cima e acha-se suficiente, Deus não dá a glória dele para ele, porque ele acha que o que está acontecendo é por causa dele. Mas quando o obreiro tem a humildade de entender que tudo o que acontece é para a exaltação daquele que está sentado. Oh, ali já tem alguém, aqui já tem alguém, aqui já tem alguém que está entendendo o que Deus está dizendo. Deus vai botando a mão e vai prosperando. Por quê? Porque se alguém falar, tu prega muito, você vai dizer, não prego nada. É tudo para a glória e honra daquele que está sentado sobre o alto. Você rege que é uma maravilha, é inspiração. Na verdade, é eu que dou lugar e o Espírito Santo é que faz a obra. Eu convoco, só os que têm coragem de perder os excessos a ficarem de pé comigo para nós orar. Só os que querem perder os excessos. Você pode me ajudar a pregar? A dizer para 3 companheiros aí, se você não visitar o Querite, você não vai ser conhecido. Diga para ele, diga para 3 pessoas, se você não for para o Querite, você não será conhecido. Não será conhecido. Aleluia. 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 Ó, irmãos, eu tive um pastor que foi provado para ser obreiro e me provou. Teste mesmo. Teste mesmo, assim, ao vivo. Teve uma época, vou contar só uma aqui para vocês. Eu estava passando uma grande fome. E eu dormia na faculdade teológica. Eu era seminarista, bolsista, e eu tinha acabado de sair da rua e dormia na faculdade teológica. Aí meu pastor começou a ver que eu estava desenvolvendo. Ele disse, eu vou te indicar para você pregar. E vou pedir para te abençoar. Eu fiquei tudo feliz, né, irmãos? Falei, poxa, pastor, vai mesmo. E, irmão, eu sabia que ele estava querendo me levar para o Querite. Porque o pastor, irmão, ele enxerga potencial.
Só que antes dele desenvolver, ele tem que tratar. Aí eu voltava com dinheiro assim, todo feliz, que ia comer direito, que ia fazer um lanche. Aí no outro dia ele chegava em mim e falou assim: como é que foi lá, cara? Pastor, não era bom porque ele não deixava eu me ensoberbecer por nada. Pastor, Deus abençoa. Era o máximo que eu falava. Te abençoaram? Te abençoaram. Me dá o dinheiro. Mas quem pregou fui eu. Eu não perguntei quem pregou. Eu quero metade. E eu com dor no coração, irmão. Olha, o pastor fazer o faraó. Que não tem hipocrisia não, irmãos. Só que depois que eu fui me desprendendo de dinheiro e ele via a minha alegria de pregar mais do que o dinheiro, depois de todo o processo ele disse assim, eu fiz isso com você para quando Deus te levantar, você entender que tem condição, que a igreja que tem condição e tem igreja que não tem, e as duas são para Deus a mesma coisa. Isto reflete no meu ministério até hoje. E vou contar mais um testemunho aqui, irmãos. Se não fosse esse ensino, tinha um rapaz que produzia meu DVD, pastor Jackson, no Rio de Janeiro, trabalhava com negócio de estofamento, e eu pregando a matriz de Cordovil direto, onde o pastor Antônio Gilberto é membro. Eu preguei muito lá. E o pastor, de um amigo dele que trabalhava com ele, me conhecia. Quem está me ouvindo, diga amém. Nós vamos orar. Só para testificar o que eu estou pregando aqui. Aí o Jackson levou um DVD meu e estava editando num serviço. Um diácono viu, presbítero, não me lembro, e disse: rapaz, eu quero levar esse jovem na minha igreja. Só que a igreja dele, irmãos, é do tamanho desse tubo. A igreja é do tamanho do altar. Quando o rapaz falou, pastor, o pastor disse assim: Carlos Júnior, não, Carlos Júnior só prega em matriz. Nós não temos condição de trazê-lo aqui. É meu sonho, mas não tenho condição. O Jackson chegou e disse assim: Carlos, tem um pastor que tem um sonho de você pregar na igreja dele, mas ele não tem condição. Eu digo: pode falar que eu vou. Escute isso aqui, irmãos. Escute isso. Pode falar que eu vou. Ninguém acreditou que eu ia. Ninguém acreditou que eu ia. Nem eles. Quando eu cheguei na igreja, o pastor... Olha o que Deus te dá, irmão. A gente não é digno disso, hein? O pastor se emocionou. E disse: eu pensei que você não vinha. Eu digo: pastor, eu não sou crente porque prego. Eu prego porque sou crente. Preguei, irmão, como se pregasse na Almádipá. Acabou o culto, pastor. Um banquete deram para mim. Grande. A lágrima desceu do meu rosto. E eu entendi que Deus não nos levanta para nós ficarmos soberbos e enchermos o nosso eu. Deus te dá para você dar para o povo, para que o nome dele seja exaltado e glorificado. É o que Davi fez. Suspirou e disse: eu quero beber da água. Os guerreiros se mataram pelo camarada. Ele pegou a água e jogou no chão. Por que jogou? Porque ele disse assim: neste copo tem morte. Só Deus é digno de tal sacrifício. A oferta de 1.000 é a mesma de 50 para um povo que tem 10 pessoas sentadas na igreja, irmãos. Deu para entender? Meu pastor me cortou e me ensinou a valorizar Deus acima dos meus interesses. Eu ligo para ele mensalmente e digo: pastor, muito obrigado, porque o que eu sou, depois de Deus, reflete a tua bondade, a tua paciência. Talvez o pastor Davi está te levando para o Querite, você ainda nem percebeu. Aleluia! Chega de reclamar, irmãos. O que vier na tua mão, bota para fluir, para Deus ser glorificado, e o resto vem com o tempo. Fecha os teus olhos aí. Fecha os teus olhos aí. Aleluia! Fecha os teus olhos aí. O pastor Davi me deu essa liberdade. E eu farei. Debaixo de bênção pastoral, melhor ainda.
Você que ouviu esta mensagem, eu não sei em que ponto da mensagem, mas te incomodou, falou com você. Vem aqui para frente do altar, nós vamos orar de forma específica. Vem. Eu não quero saber, eu não quero detalhar o seu excesso, eu quero que você venha. Oh glória! Que maravilha! Que bênção! Irmão, é a área que eu mais gosto, é obreiro. Que eu mais gosto. Sério, verdade. Que eu mais gosto. Que bênção. Viamão vai fluir. Independente de quem tem 5, de quem tem 2, de quem tem 1. É um time, irmãos. É uma família. É tudo para o mesmo reino. Aleluia. 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 Deus vai nos levar para o processo de fundição. Nós ganharemos forma a partir de hoje. Meu ministério ganhará forma, o teu ministério ganhará forma. Tu não serás apenas mais um líder que passou em Viamão, tu serás um líder que fez aquilo que estava entulhado fluir. Senhor Deus, aqui estão os teus obreiros, a qual o Senhor separou para esta cidade, para este ministério.